Já de volta aqui o Redação no Tempo, não deixe de participar, hein, das nossas redes sociais. Quais são, Carol? facebook.com/ntjornalismo. No Instagram é bem fácil, tá? @ntjornalismo e no site novotempo.com/jornalismo. Você pode votar. Ele achou que ia me pegar, né? Não, eu vou dizer o seguinte, você Ele pode achou que ia me votar. pegar. Quem é o melhor apresentador da Novo Tempo, do Redação Novo Tempo, para dar as redes sociais? É Luiz e Maiana? É Carol? Depois eu vou colocar o André Leite qualquer dia aí no fogo também, e aí que você vota. Olha, dados divulgados pelo movimento Todos pela Educação apontam que alunos que se formam no ensino médio estão saindo da escola sabendo menos que alunos de uma década atrás. É isso na rede pública. Apenas 4% dos alunos aprendeu o que se esperava na idade dele, ou seja, 96% apresentaram um déficit. Já sobre a matéria de português, os alunos até sabem mais do que na última década. No entanto, o nível de aprendizado hoje é o mesmo que o registrado em 2011. E, em média, só 29% dos estudantes brasileiros aprenderam o que se considera adequado para a idade. Carol, a única mãe deste sofá. Como é que você visualiza essa situação? A gente está aí quase no período de férias, né? Já estamos visualizando umas férias ali chegando. Você já teve essa dificuldade, por exemplo, de suas filhas ficarem de recuperação, português ou matemática, porque não conseguem compreender o formato ali que está sendo apresentado pelo professor? Como é que você lida com isso? Com certeza, imagina, né? Eu acho que... E português e matemática parece que é coringa, né? Persegue, gente, desde a minha geração, eles vão perseguindo essas matérias, né? As crianças têm dificuldade, obviamente, de aprendizado. E, por outro lado, tem uma capacidade imensa de aprender e, mesmo assim, a gente percebe que não tem evoluído, né? Ou seja, né? Alguma coisa está no processo... Aí, né? Exatamente. No processo de aprendizado, de como você está passando esse aprendizado, algum problema tem acontecido ali. Porque o nível cognitivo das crianças não baixou, certo? As crianças de 2011 têm a mesma capacidade cognitiva das crianças de 2019. Então, nós estamos falando de processos educacionais que não têm encontrado meios e caminhos corretos para que essa criança consiga desenvolver e aplicar esse aprendizado. Como mãe, é bem simples, né? É complicado, porque eu tenho que lembrar de conteúdos que eu vi lá na 5ª série para sentar com a minha filha e aprender de novo. Você sabe que eu vivi isso, foi muito engraçado, porque eu nem foi com um filho, né? Eu fui ajudar meu irmão, que a gente tem 4 anos de diferença. Aí eu fui ajudar meu irmão a fazer uma equação do 2º grau. Eu falei, foi ontem que eu aprendi isso. Vou saber. Sentei ali, Opa! empacou de um jeito, Não minha vai. gente, que eu não conseguia ajudar meu irmão E te com a equação marcou do pelo 2º jeito, grau. né? Porque anos depois você ainda lembra dessa situação, Lembro, né? porque a minha sensação de, ué, gente, mas eu sabia. Eu não aceito isso, tá lá a noite toda em claros, o Wagner Tentando estuda. resolver uma equação do 2º O grau, Wagner né? falou de equação de 2º grau aqui, a gente está falando de um outro nível da coisa, porque o que acontece? Essa questão de não aprender bem a questão da matemática, ou mesmo da língua portuguesa, você vê, de matemática pelos dados que você deu, só 9% aprendem, sai, 4% aprendem. 4%, isso português e matemática. Então, assim... não, matemática, Não, matemática. Desculpa, Aí, língua portuguesa eu vi que são 26% que conseguem aprender o que se espera para a idade e tal. E aí a gente fica pensando assim, mas pô, tem umas coisas que são chatas mesmo da escola. Só que sabe como é que isso se reflete no dia a dia do brasileiro? De uma maneira muito intensa? Só você vê as pessoas brigando no Facebook. Ou nos grupos de WhatsApp. Sabe por quê? Tem uma frase que eu acho ótima, que fala o seguinte... Tenha medo. Não, eu acho ótima. Existe muita falta de amor no mundo, mas existe também muita falta de interpretação de texto. É verdade. As pessoas brigam, às vezes, porque elas não entenderam O que o outro quis dizer. É E, às verdade. vezes, é por uma questão, assim, não conseguem ter interpretação de texto. Eu leio o seu texto, não entendo o que você quer dizer, e aí falo todas as coisas que eu quiser, baseado na minha interpretação equivocada sobre o que você escreveu, ou mesmo do que disse, às vezes. E com dinheiro, e com a matemática, isso se percebe na forma como o brasileiro lida com finanças. A gente tem muitos brasileiros com sérios problemas financeiros porque não conseguem ter uma intimidade com os números e isso reflete na forma como as pessoas ficam endividadas. É porque hoje a gente vê assim, né? Eu lembro que quando eu era criança, meu pai, ele tinha lista de livros que eu tinha que ler durante o ano. Não eram os periódicos só da escola, não. Meu pai eu tinha a obrigação de ter aquele tanto de livro lido. Ele tinha os paradidáticos dele.
Louise Leia. E aquela coisa de Louise está ajudando nos afazeres domésticos. Quanto é não sei quanto, não sei quanto? Eu multiplico. Peraí, pai. Mas você tinha que acertar. Sabe? Pega lá no meio do nada, a gente viajando, pai. Quanto é não sei quanto, não sei. Como é, pai? Como é? Então, eu acho que antes a gente tinha um E você é boa de incentivo. matemática? Não sou. Não sou muito boa de matemática. Mas uma coisa que eu procuro fazer sempre é evitar o máximo possível o uso de calculadora, por exemplo. Continhas básicas de troco, sei lá, uma besteirinha assim, eu procuro sempre fazer de cabeça. E isso é uma coisa que meu pai sempre me incentivou. Então, eu acho que não existe tanto esse incentivo dentro de casa. Mas por quê? Porque hoje essa questão da relação do consumo e da qualidade de vida, como é que chama? Não é qualidade de vida, é o custo de vida hoje está mais caro, então exige que os dois trabalhem e às vezes os pais fora de casa não têm a condição de sentar e ali ajudar os filhos. Existe um outro problema que é muito grave, que isso quem diz não é Louise, é a pesquisa do retrato da leitura, porque eu já falei aqui várias vezes no Redação, eu amo essa pesquisa, que é sobre a formação dos professores. Hoje os professores eles têm lido pouco, mas por quê? Porque é culpa deles? Não. É porque muitas vezes para você manter determinado nível financeiro, você precisa ensinar em várias escolas. E às vezes a gente pensa que a carga horária do professor se restringe à sala de aula. Não, é preparo de aula, é preparo de prova, você tem que se atualizar. Então, é um coletivo de coisas. Hoje a tecnologia ela é maravilhosa, mas às vezes ela entra como vilã na educação quando ela não é bem usada. Nesse sentido, hoje você não faz um cálculo de cabeça porque você tem a calculadora ali na ponta do dedo no celular. Hoje você às vezes não quer mais folhear os livros, você lê as coisas rapidamente aqui na tela do celular, lê a manchetezinha ali, já incomoda aquela luzinha e você já desiste da leitura. Então tem muita coisa. Aí o que isso gera? Grande número de analfabetos funcionais, que aí entra a questão das brigas nas redes sociais. As pessoas não conseguem interpretar o que aquilo está querendo dizer, o que a pessoa está te falando. Isso é um problemaço. Agora, será que um outro lance também não é... A gente já discutiu isso aqui no Redação. O currículo também, né? Então, Como assim o currículo? O currículo das escolas. Ah, sim. Então, as escolas, dentro do ensino fundamental e do ensino médio, o conteúdo programático da matéria de matemática são coisas que seria para um matemático saber, mas não uma aplicabilidade real, né? Tem então, mudado o que isso, que eu né? vou, o que que eu vou utilizar disso no meu universo com a matemática? E eu acho que é a mesma coisa o português. Então, a gente entra profundamente ali na gramática, profundamente na análise sintática e fica uma coisa, aquela análise sintática parece uma coisa meio matemática, a frase se transforma numa equação, mas eu não estou conseguindo, de fato, interpretar o texto que eu estou lendo. Como isso se dá na minha realidade. Eu acho muito legal isso que o Enem tem feito, e já é uma história desde o início do Enem, né? De tentar trabalhar as questões muito dentro da interpretação de texto, e não uma questão ali muito simplista que você simplesmente resolve. Mas não adianta só ser no Enem, né? Isso tem que ser trabalhado na sala de aula e no dia a dia, para que eu consiga ver prática, que eu consiga ver proximidade com aquele conteúdo que eu estou aprendendo. Isso é do ser humano. Só você que está em casa pensar, a gente aqui também. Você não se dedica a aprender algo ou a se envolver com algo se você não vê utilidade daquilo para a sua vida. Exatamente. Por que eu vou perder meu tempo fazendo uma coisa que não vai me trazer absolutamente nada? E aí é por isso que muitas vezes tem gente que brinca e tal. Desculpa os matemáticos, mas fazem, cara, eu tô com 32 anos e até hoje não sei como eu vou usar Bhaskara no meu dia a dia, entendeu? Lógico, tem muita gente que usa. Mas assim, o lance da matemática no dia a dia é assim, a gente não precisa saber das fórmulas mais complexas, mas sabe, porcentagem, Precisa fração, saber lidar. as contas, né, as contas básicas de multiplicação, divisão e tal, cara, isso a gente usa o tempo todo, inclusive, como eu falei, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, uma questão de porcentagem que influencia muito. Você, de repente, tem o seu controle de gastos de um mês e aí você tem o teu gasto num outro mês e tal. Aí você vai ver quanto que você gastou de um ano, a porcentagem de variação para você ver a inflação dentro da sua própria casa das coisas que você está comprando. Para você pensar assim, puxa, eu estou gastando muito mais com alimentação fora de casa, hein? Preciso diminuir isso daqui e tal, porque aí... nesse outro lugar eu estou gastando menos. Então, de repente, eu posso tentar encontrar... Sabe, são
raciocínios matemáticos que fazem toda a diferença. Como a Luiz falou, ela falou assim, olha, eu tento não usar a calculadora, tal. A calculadora, obviamente, não é a vilã do processo, mas o que ela tenta fazer é, cara, eu não perder o Colocar raciocínio cérebro pra matemático funcionar. Colocar o cérebro para funcionar. para fazer a coisa, sabe, fazer Confortável. parte do meu dia a dia. Confortável para o nosso cérebro é não mudar o básico, né? Sim. Ou seja, vou fazer um caminho diferente. Não, não quero. Vamos fazer esse cálculo à mão. Ai, não gosto, né? Então, você quer manter seu cérebro sempre feliz e confortável, é não dar nada de novo para ele. Então, mantenha o que você sabe e morra assim, Sim. que vai dar tudo certo para ele. Agora, falando um exemplo prático, né, de como quando essa ideia aplica para o dia a dia, isso funciona muito bem. A Esther, ela tem 4 anos, então ela está no jardim, né? Basicamente não tem, né, série ainda para ela, vai para 6 anos, que vai para o 1º ano ainda, né? E ela está aprendendo a ler e escrever. É tão engraçado, porque ela está lá vendo, sei lá, eu estou ali cozinhando, outro dia eu estava ali cozinhando, ela pegou o pacote e falou assim, tem a letra C nesse pacote de farinha. Uma Né, a descoberta. letra... Maravilhosa. Linda. Né? Tem a letra, mas o que essa letra está fazendo aqui? O que está escrito aqui, mãe? Né? Então, assim, o pacote de farinha sempre teve ali. Você sabe né? que eu tenho umas memórias de antes de eu ser alfabetizado. Eu acho incrível isso. Eu lembro que eu tinha uma coisa que eu via o F, aquele todo assim, eu falava, olha, é do Natal. Por quê? Porque havia o Feliz Natal. Então eu reconhecia como uma coisa muito do Natal. É esse esquema, né? Parece que o mundo vai fazendo sentido. De repente, de uma hora para Do outra, assim, nada. você começa a juntar as letras e aquilo vai E embora. eu acho interessante. E aí agora ela quer. Então, você senta para ler com ela, não quer ver só a figura, ela quer ver a letra. Você já fazia Mas associação, você falou essa né? palavra, né? Ó, Esther, estrela. Ô, mãe, parece que é meu nome. Ai, que Então, memória. parece que é uma coisa boba, mas se você fizer isso durante toda a sua vida, sempre tentar aplicar para a realidade, se a escola conseguir fazer isso, mas agora nós vamos entrar num ponto bem complicado, porque nós estamos falando de educação pública, privada, Isso. e como isso pesa na Eu balança. até queria colocar um dado aqui, que é bem esse ponto onde a Carol parou aqui. Porque existe uma relação entre essa aprendizagem e a concentração de renda. Então, nas escolas que concentram alunos de menor renda, só 3,1% aprendem tudo o que deveriam de matemática no 3º ano do ensino médio. Mas escolas que concentram um estudante de maior renda, o aprendizado adequado chegou a 63,6% do total de alunos. Então, assim, essa desigualdade social, desigualdade econômica, ela também representa um aproveitamento ou não dessas disciplinas. E aí eu acho que são questões, N fatores, N né? fatores que entram nessa questão. Até a alimentação que o aluno vai ter para ele conseguir chegar para a escola, porque ninguém consegue aprender de barriga vazia, né? Sim. Exatamente. O estômago fala bem mais alto do que a cabeça. Ninguém consegue aprender direito com problemas sociais dentro de casa. Ninguém consegue aprender direito depois de caminhar não sei quantos quilômetros debaixo do sol, o sol rachando na cabeça com fome e triste porque teve um problema dentro de casa. Então, essa questão social, ela interfere. Assim, tem vezes que a pessoa fala assim, você, já me questionaram isso, você sempre fala dessas questões sociais. Gente, está tudo conectado, não tem como. Não tem como, é a mesma coisa o nosso corpo, né? Não tem como a minha mente estar funcionando bem se eu não estou fazendo me alimentando bem. Não tem como meu intestino funcionar bem se eu não estiver fazendo tal coisa. Então, a sociedade, ela está interligada. E é interessante porque a gente está falando de problemas no ensino médio, então a pessoa sai do ensino médio sem ter conseguido reter esse aprendizado, mas aí a gente tem cada vez mais facilitado o acesso às universidades e aí essa pessoa vai ser um profissional formado sem saber o mínimo. Olha, Isso esse é um ponto bem interessante, porque assim, uma coisa me incomoda muito, eu vou tentar explicar aqui para vocês não me matarem. Me incomoda muito quando tem, por exemplo, aquelas reportagens da menina lá do interior do Piauí e que conseguiu passar em Harvard. Como se todas as pessoas tivessem a mesma possibilidade, as pessoas que estudam na sala dela. Muito bem colocado. Você entende? Assim, na sala dela tem todos os outros alunos, os outros 40 alunos. Só ela foi para Harvard. Porque então quer dizer que os outros não são esforçados, porque ela veio da mesma realidade. Olha aqui, como que ela conseguiu? Como ela conseguiu e você não se movimenta? Por que você não se movimenta? Aí eu padronizo todo mundo, né? Eu fico muito preocupada com esse tipo de... Mas o que te incomoda nesse processo é a padronização, é isso?
Exatamente, eu acho que o fato de uma pessoa conseguir, né, você mostrar, olha, essa pessoa conseguiu, quer dizer que todo mundo pode conseguir estando na mesma situação que ela. E é complicado, porque É que o que eu acho que acontece assim, parece que, que nada precisa ser feito, não é nada isso, Carol? precisa ser feito. Porque, olha, tal pessoa O alu- conseguiu. Força de Ah, ok. vontade, você precisa ter força de vontade. Isso, Não, dedicação. eu preciso ter comida, eu preciso dos problemas da minha casa resolvidos, eu preciso ter saneamento É. básico, né? Ou seja, né, o problema está com o ser humano, não com todo o processo em volta dele que pode mobilizar, fazer com que ele consiga alcançar alguma coisa. Muito obrigado porque você ficou com a gente até aqui. A gente encerra o nosso Redação Novo Tempo. A semana que vem a gente está de volta, não é isso, pessoal? Com certeza. Sim! Estaremos aqui. Semana que vem a gente está de volta para mais um Redação Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau.